Fala galera, firmeza, estamos aqui mais um podcast Remada por Remada. Tô aqui com o meu camarada Ivan. E aí, Lucas, beleza? Beleza. Tá bom. Vamos trocar uma ideia aqui, falar sobre skate e tentar passar um conteúdo para vocês, dar umas risadas, enfim, tamo nessa. Lucas, a gente começa o segundo podcast aqui. O pessoal ficou muito curioso e de saber como é que é a sua trajetória, como é que foi a sua trajetória no skate, como tudo começou e até agora, como é que você chegou na fase profissional, como é que foi tudo isso? Senta aqui, lá vem a história, então, vamos lá. Cara, comecei a andar de skate com 12 anos, foi uma onda que rolou lá na nossa rua de esportes radicais, assim, começou com roller, então já andei de roller, tive um roller, e logo depois a molecada começou a andar de skate. Aí eles fizeram uma rampa na verdade, e todo mundo tinha um skate. E eu, quando muito criança, ganhei um skate tubarãozão, aqueles bem antigão assim, com rodinha de sabão e tudo mais. E era o que eu tinha, peguei um daquele e comecei a andar. Mas era bem limitado, assim, tipo, não tinha rolamento, tinha bilha, então não andava muito e tudo. E a galera já tinha aqueles skatinhos mais novos, na época, né, mais novos, que tinha o nose e o tail, assim, nem sabia o que era nose e tail, mas tinha. Que era, né, ele era levantado dos dois lados. Tinha lixa, a lixa era inteira. E aí um amigo meu tinha 2 skates, ele me vendeu um por R$50. Era um shape do Hulk, da Perfect Line, um truque da Tracker, que devia ser, sei lá, 119, era um truque muito pequenininho, uma rodinha mosca, que era, minúscula assim. Mas animal, foi meu primeiro skate e, cara, andei muito com ele. Mas quando eu comecei a andar, eu nem sabia que existia manobra e nem nada. Pra mim, só andar já era fantástico. Porque o acesso era muito diferente do que a gente... Tipo, hoje é muito disseminado. Você entra na internet, tem vídeo de tudo. Na nossa época, pra você ver um vídeo de skate, cara, tinha algumas lojas que tinham vídeos e aí a gente ficava sentado assistindo os vídeos na loja. Não era como hoje. E então eu demorei para descobrir que tinha manobras e tudo mais. E ao mesmo tempo um amigo meu começou a andar e já tinha uns caras mais velhos que andavam com ele. E eu via que ele aprendia um monte de coisa e eu não aprendia nada, porque na minha rua ninguém sabia nada. E aí eu comecei a andar com ele e comecei a ver. E aí a gente começou a andar num clube. E aí eu comecei a ter mais acesso e entender. Mas foi tudo bem lento, assim. Mas eu gostava muito, andava. De você começar só a andar para uma primeira manobra, demorou quanto tempo aí? Você tem ideia? Cara, imagino que, sei lá, 1 ano, 2 anos, assim. Mas aí, então daí eu comecei a andar nesse clube com a galera. E aí eu comecei a participar de campeonatos. Aí teve um primeiro campeonato em Jaú. Até rolou uma situação, cara, eu era o pior, assim, tipo, tinha 4 moleques da mesma idade que andava e eu era o pior, assim, eu era o mais medroso de todos, mesmo, assim. Os caras todos aprendiam as manobras e eu tinha medo, eu fui o último a descer o corrimão, eu lembro até hoje, assim, que tipo... Cara, aguenta aí, tem uma pergunta que veio do teu Instagram. O cara perguntou, como perder o medo de andar em corrimão? Você acabou de falar de que você tinha medo e foi o último a andar em corrimão. Como é que você perdeu esse medo? Cara, então, na verdade, quando a gente começou a entender esse lance de manobra, a gente... Cara, você vê, hoje o corrimão é de ferro. Hoje não, né? Sempre é de ferro. A gente, na época, pegou um Pinus e a gente colocou ele no meio da rua e a gente andava nesse... Não era nem um corrimão, no chão. No chão. Era uma madeira, assim, de pino. Não tinha nem um palmo de altura. E a gente começou a escorregar nesse toco de madeira. Então, eu fui perdendo medo, assim, bem aos poucos mesmo, nesse toco que não escorregava tanto e também não era alto. Então, se eu caísse, eu não ia me machucar. Então, eu acho assim, o cara tem medo de andar em corrimão. Eu não sei de que tipo de corrimão ele está falando. Mas se ele está falando de um corrimão grande, de escada... Eu acho que o segredo para você perder o medo é começar do começo, para tudo. Aos poucos. Não é porque chega um skatista e já anda naquele corrimão que você tem que andar no corrimão. Para ele andar naquele corrimão, ele fez uma trajetória. É que a gente costuma achar que ele faz, é fácil. Não, se ele faz parecer fácil, é porque ele tem uma prática... Ele já praticou muito tempo naquilo para que aquilo pareça fácil. Tudo que a gente vê alguém fazendo que a gente acha fácil é porque a pessoa já tem bastante tempo de prática.
E a gente olha e fala, é fácil. Então, para ser fácil, você tem que ir degrau por degrau. Então, eu acho assim, o cara tem medo de corrimão, começa de um corrimão bem baixo. Coloca ali um pinus no chão, que seja um pedaço de madeira, ou na guia, e vai encaixando até você se sentir seguro para jogar a manobra num corrimão. Joga bem no finalzinho do corrimão ali, para você não se travar ou qualquer coisa, você não se machucar. Mas começa do começo. Eu acho que o grande lance, assim, para ir perdendo medo, ir desbloqueando, é você começar do começo. A prática, nível 0, depois vai subindo. Tipo, palmo por palmo ali vai... Exatamente. Não adianta o cara nunca fez nada e já querer descer um corrimão numa escada. Ele pode fazer? Pode. Né? Vai saber. O cara, às vezes é genial. O cara é o Tony Hawk reencarnado. Ok. Mas começa do começo. Entendi. E aí você foi, depois de 1 ano, 2 anos, você já fez a primeira manobra, mas para descer num corrimão você falou que foi o último. Quanto tempo eu fui foi o último dos caras. Eu já devia andar, não sei. Eu comecei a andar com 12, eu devia ter uns 15, talvez, uns 3 anos ali. Porque quando eu comecei a andar também não tinha pista. A gente tinha um lugar que tinha tinha uma rampinha e 2 corrimãos que a gente andava. E aí depois de um tempo teve uma loja, a loja chama Ousadia, a loja existe até hoje, inclusive, de uma grande amiga minha, a Andrea. E ela fez uma pista de madeira e colocou pra gente andar. A gente andava, tinha um estacionamento de um ginásio e a pista ficava lá, no asfalto. Mas a pista era animal. E, cara, eu lembro até hoje, assim, que eu tinha muita vontade de descer o corrimão. Mas eu me cagava de medo. E era um domingo. Eu acordei e eu tinha sonhado que eu tinha feito a manobra. Mas era muito real. Eu realmente... No sonho eu fiz a manobra, assim, eu vi eu fazendo. E eu lembro que era um domingo, era dia de feira, então tinha uma feira em volta da pista, era uma bagunça em volta da pista, mas, cara, eu não consegui. Eu acordei e a primeira coisa que eu fiz, eu falei, cara, eu acertei a manobra, agora eu vou lá materializar isso, porque eu tinha feito, então eu estava muito fresco na minha cabeça. E realmente, fui lá e desci o corrimão, depois de ter sonhado que eu tinha descido. Que até a gente trocou essa ideia, eu acho, de imaginar e fazer e tal. Isso. Cara, foi muito isso, assim. E rolou uma situação engraçada, porque nesse primeiro campeonato que teve lá em Jaú, esses moleques, eu era o pior dos caras, e aí os caras chegaram e falaram assim, não, vamos apostar uma lata de coca cada um, e quem ganhar, quem ficar melhor no campeonato, leva as cocas. Eu falei, cara, é claro que eu não vou participar, né? Vou dar uma Coca-Cola para vocês, porque pra mim, cara... E o que aconteceu? Chegou no campeonato, todo mundo andou mal, eu andei bem, passei em terceiro pra final, ninguém mais passou pra final. Putz. Porque campeonato, cara, não é quem anda melhor, é naquele momento. Quem anda melhor naquele momento. Quem tem mais frieza, assim, E, cara, aconteceu. E eu passei, e os caras não. E os caras ficaram doidos, porque eu era o pior dos caras. E eu era o único que tinha passado pra final. Só que você não ganhou a Coca também. Eu não ganhei a Coca. E até pensei nisso depois. Cheguei nos caras e falei, pô, devia ter apostado a Coca, hein? Ó, cara... E aí foi isso. E, enfim. Daí, cara, andei bastante. Daí eu passei por todas as categorias, assim. Do mirim... Aí fui pro iniciante, aí quando eu me destaquei no iniciante eu passei para amador, mas logo que eu passei para amador também eu tinha quebrado o braço, nem foi andando de skate, foi cair fora da cama elástica, e isso foi um atraso para mim, sério, cara, foi foda. E então andei em Jaú mais ou menos até os 18 anos, que daí foi quando eu vim para Londrina, e aí tudo mudou, porque... Mudou muito, na verdade, porque lá em Jaú, em São Paulo, assim, a nossa cultura era muito de... E eu acho que a época também, porque não tinha rede social. Então, para você mostrar as suas habilidades, para você mostrar o seu skate, era em campeonato, era em evento. É onde estavam os donos de marcas, que viam a galera. Então, a gente treinava para campeonato. Andava muito em pista para chegar no campeonato e conseguir fazer as coisas. Não tinha, até andava na rua de vez em quando, mas, cara, era um negócio que a gente não filmava, ninguém tinha câmera, então... Não tinha tanto acesso à internet também? Nem tinha internet, então não fazia tanto sentido, assim, cara, e a pista era uma delícia, a gente andava na pista. Quando eu cheguei em Londrina, a galera aqui já tinha uma visão, já era uma cultura diferente. A galera andava muito na rua,
já tinha bastante gente que tinha equipamento de câmera e tudo, então eles já tinham uma cultura de mais filmar para videopartes do que andar para campeonato. E até eu senti no começo que, não que eu fui mal visto, assim, mas eu senti que rolava um preconceito assim com a galera que andava em rampas, que andava em pista. Então foi um pouco estranho para mim no começo, quando eu cheguei em Londrina. E eu cheguei aqui achando que tinha várias pistas e não tinha. O que tinha era o zerão, que na época era só uma quadra e tinha 2 bancos do lado. E cara, era isso. Então, o meu skate, que era um skate de pista, eu tive que mudar tudo o que eu sabia para rua, exatamente. E aí isso foi um choque, mas por outro lado foi bom porque saí da zona de conforto e acabei aprendendo outras manobras. Meu skate acabou evoluindo de um outro jeito. E então eu cheguei aqui em Londrina mais ou menos, foi em 2005, eu devia ter 18, 19 anos mais ou menos. E aí, só que assim, faculdade, tudo, e aquela época, né, cara, festa e não sei o que, acabei me afastando um pouco do skate. Andava, mas não do jeito que eu andava. Não com a frequência que você andava? Assim, a frequência de repente até era... não era essa mesma... Assim, andava menos. Diminuiu, E aí eu lembro até de um dia que eu tava lá no Zerão andando e pensando... Falei, cara, nossa, eu tô velho pra andar de skate. Porque foi quando começou a rolar mais internet... E eu comecei a ter mais acesso e eu comecei a ver muito moleque muito novo fazendo muita manobra que eu já não fazia. Eu falei, cara, criançada tá moendo e eu tô velho e nossa. E aí fui meio que desanimando um pouco assim, mas andava porque gostava. E aí terminei a faculdade, acho que eu tava na pós mais ou menos, isso foi mais ou menos cara, 2000, eu estava no final da faculdade, acho, mais ou menos, não lembro direito. Eu sei que eu já era mais velho, estava acho que com 24, 25 anos, é isso. Eu estava acabando a faculdade e aí teve cara, essa época, assim, foi bem morto. O skate, ele deu uma queda, não tinha muito campeonato, não tinha muito evento, ou se tinha, eu também não tinha acesso, pelo menos aqui no Paraná não tinha tanto. Em São Paulo eu lembro que tinha, mas como estava longe, eu não... Então... E aí rolou uma etapa de um circuito paranaense em Campo Mourão. Isso foi mais ou menos 2011, eu acho. É isso, foi 2011, 2010, 2011, sei lá. Uhum. E eu fui, mas assim, despretensiosamente, só para relembrar como era. Falei, nossa, vou, né, cara? Não é tão longe, vou lá ver. Participei como amador e acabei ficando em quarto no campeonato. Sem andar muito. Falei, cara... Eu nem tô andando direito. E fiquei em quarto no campeonato. Talvez eu não esteja tão velho. Talvez, né? Treinar mais. Vamos andar um pouco mais. E aí voltei. E aí 2011 foi quando eu me aproximei de um pessoal que tinha uma loja aqui. Eles tinham, chama Worship a loja. E aí acabei até entrando, tendo um patrocínio. O Rob, que era o proprietário, a gente era muito amigo. E aí, eles me apoiando e tal, e cara, voltei a andar e mesmo assim. E aí, 2012 foi quando a gente abriu a pista, o Londrina Skate Park, e aí nisso eu já tava até o pescoço no skate de novo, e a pista foi uma época que eu andava muito, foi tanto que surgiu a Skate Não Para na época da pista, porque era realmente Skate Não Para. Eu morava na rua da pista. A gente abria a pista 10 horas da manhã e fechava 10 horas da noite. Eu ficava na pista quase o dia todo, e aí a gente fechava a pista 10 horas da noite e eu ainda continuava andando até tipo umas 2 horas da manhã. Nossa. Então era realmente, skate não para mesmo, assim, a gente andava muito. E essa época eu evolui muito. Ficava muita gente em casa, assim, porque eu morava sozinho, e aí colava uma galera de fora, ficava em casa, e nisso também eu comecei a ver como era a vivência do skate, assim, tipo, como que era esse lance de andar de skate, de correr atrás de patrocínio, de campeonato, enfim, de gravar na rua, porque a galera que vinha também queria muito ir pra rua, então eu acabava indo com a galera pra rua. E aí, 2012, 2013, 2014, e aí eu saí da sociedade na pista, mas eu continuava andando na pista, e nisso já tinha acontecido várias coisas, já tinha conseguido algumas parcerias, patrocínios, mas assim, não achava que eu poderia ser profissional.
porque eu não tinha uma... Na minha cabeça eu achava que eu precisava ir para o exterior ou que eu tinha que ganhar algum campeonato muito foda para me tornar um profissional. Eu não sabia o que tinha que fazer. Mas andava muito e assim, todo final de semana ia para campeonato. Onde tinha campeonato, eu ia. Trabalhava, tinha dinheiro, os patrocínios me ajudavam e eu ia. Gastava e ia, cara. Todo final de semana ia. Tinha carro, ia, fazia vaquinha com a galera, os caras ajudavam. Ia, fui indo. Cara, e fui nisso, eu acabei conhecendo muita gente também. Muita gente me conheceu. A época da pista também me projetou muito, porque a gente organizava o Londrina M, que foi um campeonato que chegou a... Cara, foi considerado o Tampa brasileiro uma época. O Tampa é um campeonato mais tradicional de skate do mundo, eu acredito. E a galera começou a comparar o Tampa brasileiro e tal. 2013 foi o auge assim, desse evento, na minha opinião. A gente trazia mais de 100 atletas do Brasil inteiro. Assim, pra você ter ideia, nego de Fortaleza, Campo Grande, tipo, Mato Grosso do Sul. Cara, vinha nego do Brasil inteiro, mesmo assim. E era o sonho da galera vir para esse campeonato. E organizar esse campeonato me projetou. Eu tá na pista ali, a gente fazia muito conteúdo, sem saber o que a gente estava fazendo. E a minha imagem foi aparecendo. E aí... Continuei andando, tudo, saí da pista, mas ainda passei... Cara, nisso você já era profissional? Não, amador. Isso eu era amador ainda. Tudo isso eu era amador e não me via como um profissional. Não achava que era possível, era possível ser profissional, apesar de, pelo trabalho que eu fazia nas redes sociais e pela postura que eu tinha, muita gente já achava que eu era profissional, mesmo sem eu ser profissional. A virada de chave, que foi quando eu achei que dava para eu ser profissional, foi quando acho que foi final de 2015. Acho que foi final de 2015 que o Febem, o Rogério Febem, ele já é atleta profissional há muito tempo, inclusive é uma pessoa extraordinária. Ele me puxava muito para a rua, ele me ensinou muita coisa. E ele me convidou para ir no Matriz Pro, que era um evento profissional que acontecia em Porto Alegre. E aí eu fui, cara, a gente foi dirigindo, fomos parando e andando em vários lugares, foi muito legal. Foi uma super trip bem louca de skateboard. E aí cheguei lá, ele fazia inscrição e ele ganhava uma pulseirinha para o acompanhante, assim, ficar no camarote. E aí fiquei lá no camarote e a galera andando, mas tipo assim, eu aqui e os caras andando na minha frente, assim. Cara, e eu no camarote ali pensava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô lá com os caras? Por que eu tô aqui? E vários amigos meus, assim, que como eu comecei a andar lá em São Paulo, né, tipo, muito tempo atrás, 20 anos atrás, já tinha cara que tinha começado a andar comigo que era profissional. E eu pensava, cara, tipo, os caras estão lá e eu não, né? Puta, por quê? E aí nesse evento eu troquei uma ideia com uma galera lá, até teve um cara, o Xuxa, é um skatista profissional também, ele falou pra mim, cara, é fácil. É só você mandar a documentação para a CBSK, que é aqueles 3 documentos, o vídeo de 3 minutos, o currículo dos últimos 3 anos e o documento assinado pelos patrocinadores. Cara, eu tinha patrocinador na época, então eu pensei, é só eu fazer o meu currículo e fazer a minha videoparte, né, para mandar para os caras. Daí o Lindolfo, que é um outro profissional de Maringá, ele falou para mim que não tinha que ser manobras inéditas, podia ser manobras que eu já tinha usado em outros vídeos e tal. Isso facilitava muito. E aí foi muito engraçado, porque o evento foi tipo no começo de novembro e eu tinha até o final de novembro para mandar os documentos. Era o prazo. E aí foi 2 semanas que eu fiz o meu currículo. Eu tinha várias imagens filmadas já, porque como eu andava com a galera, estava sempre usava filmando. Rede social também? Fui guardando um monte de imagem. Eu fiz o vídeo de 3 minutos. Pedi para as marcas assinarem. Na época eu consegui 3 assinaturas. Eu consegui uma assinatura de uma marca que chama John Roger, que ela me patrocinava na época. E a Hard Skate Shop também. Eles me deram 2 assinaturas. Eles tinham 2 CNPJs, eles fizeram uma assinatura de cada CNPJ. Então eu mandei 3 documentos para a CBSK, mais o vídeo e mais o meu currículo. E nesse currículo é legal porque não são só campeonatos. Então, tudo que você saiu, matérias em revista, naquele ano eu tinha saído na Tribo. Cara, foi muito incrível, assim. Tudo aconteceu sem querer e deu certo. Videopartes que eu tinha participado, que
eu tinha vídeos que eu tinha aparecido. Então, nesse currículo, tudo, eventos que eu tinha organizado, tudo relacionado ao skate entrava nesse currículo. E mandei a documentação, não falei nada pra ninguém. Ninguém. E esperei. Mas eu tinha certeza que eu não seria aprovado. Você não falou nada porque você achou que você não ia ser aprovado, falou, tinha quieto. Não, e outra, cara, eu acho que quando você fala pra muita gente assim... Zica. Eu falei, cara, vou deixar quieto, até porque eu vou ficar cantando de galo que eu vou passar pro profissional e depois não vai... É isso também. Entendi. Então eu falei, cara, deixa abaixo, mandei e esperei. Mas eu achava que eu não seria aprovado, justamente porque eu não sabia quais eram os critérios. Eu achava que eles iam falar que você nunca foi pra Europa, você nunca ganhou um campeonato lá nos Estados Unidos. Sei lá, eu não sabia o que precisava. E quando foi em janeiro, eu estava num cliente, eu estava atendendo um shopping pela agência que eu trabalhava e recebi um e-mail. Tava tipo assim, o cliente aí, eu aqui, recebi um e-mail. Lista de aprovados da CBSK, que é a Confederação Brasileira de Skate. Eu falei, chegou o e-mail. Aí fui ver. Aí eu comecei a ler os nomes e vi meu nome. Eu falei, cara, fui aprovado. Aí eu falei, não é possível. Aí eu li o e-mail de novo. Aí na segunda vez eu não vi meu nome. Eu falei, não, é isso, eu não fui aprovado. Eu falei, não, eu não fui aprovado. Aí eu vi uma terceira vez. Aí na terceira vez eu vi meu nome e vi que era meu nome. Eu falei, cara, passei para profissional. E eu falei, e a menina que estava na minha frente chamava Larissa, que era a cliente do shopping. Eu falei, passei para profissional. Ela olhou para mim e falou, mas você ainda não é? Tipo, que é aquilo que eu falei, porque no meu Instagram eu só postava skate. Então quem via meu Instagram e não tinha tanto contato assim, já achava que eu vivia daquilo, porque só tinha aquilo. Ela falou, mas você ainda não é? Aí eu pensei e falei, cara, ela nem entendeu. Pra ela, é porque pra quem anda de skate é um negócio assim, tipo, quando você é criança, você pensa, será que um dia eu vou ser profissional? Mas você não acha que vai chegar. E aí pra mim chegou. E foi num momento totalmente nada a ver. Então pra mim foi, cara, eu até me emocionei na hora, assim, meio que abaixei a cabeça, assim, quase chorei. Passa um vídeo da tua vida, você fala, caralho, velho. Tem uma pergunta aqui de Brasília que fala, né? Quando você conseguiu o seu primeiro patrocinador, virou profissional, foi como acertar aquela manobra difícil? Cara, eu acho que ter passado para profissional é sei lá, foi um negócio que inesperado assim para mim. Não foi algo que eu busquei a minha vida toda. Eu acho que para mim ter me tornado profissional foi consequência do meu amor, da minha dedicação pro skate, porque nunca foi para isso. Eu nunca pensei tipo, não, vou andar de skate porque eu vou ser profissional. Não, eu nem pensava nisso. E eu acho que por isso que eu cheguei tão longe no skate. Se eu andasse de skate esperando patrocínios, títulos, sei lá, qualquer coisa, eu teria parado há muito tempo. Então... E assim, você falou que com 21, mais ou menos, que você foi para Porto Alegre. Não, desculpa. Foi com 21 que você foi para Campo Mourão, se eu não me engano, que falou que... Não, 24, foi 2011 mais ou menos, eu acho que eu fui para Campo Mourão. Foi para Campo Mourão e percebeu que você ficou em quarto, falou, pô, não tava treinando muito e tal. E tem uma pergunta que recebeu no Instagram, que voltei a andar com 25 anos e como que eu lido com a frustração de não acertar as manobras como antigamente, quando eu era moleque? Como é que você, tipo assim, você teve isso de que você ficou um tempo meio que sem andar e aí quando você voltou... Parece que o corpo não respondia aquilo que você já fazia antigamente? Sim. Como é que foi? Eu acho que é bem natural isso, porque a gente sabe que a gente faz as manobras. Só que quando você não está treinando, você perde um pouco da sua capacidade motora e o corpo não responde como você gostaria que ele respondesse. Você não está treinado, você não está condicionado para aquilo. Mas na tua cabeça, aquilo ainda é real. Então... eu acho que a primeira coisa é você entender que esse é o preço que você paga por ter se afastado do skate. E depois é insistir. Mas saber que é capaz de fazer, né? Porque já fez antes. Sim, até porque se você consegue imaginar você fazendo, você consegue fazer. Então eu acho que é um pouco de paciência e dedicação.
Mas se você já fez, vai voltar muito mais rápido do que você aprender tudo do zero de novo. Então é só você se dedicar um pouco e assim, respeitar o tempo, sabe? Talvez não se cobrar tanto, porque você não está em condições. E com certeza fazer algum tipo de preparo físico assim também acho que vai ajudar a você voltar com mais... Recuperar. Sem falar que se você não fizer um preparo físico, a chance de você se lesionar é grande, porque na sua cabeça você faz, mas o seu corpo não está respondendo. Então se você for tentar fazer um negócio que você fazia, a chance de você não conseguir, você até pode fazer, mas a chance de você não conseguir é muito grande. Então é melhor que você se prepare, você condicione o seu corpo para voltar a fazer aquele tipo de movimento, até porque uma coisa é você ser moleque, outra coisa é você já ter um pouco mais de idade ali. O seu corpo já realmente não vai ser a mesma coisa em termos de recuperação, de condicionamento. Então, a melhor coisa é você se condicionar, fazer alguns tipos de preparo físico ali para voltar a andar de skate, não ter lesão e ainda conseguir fazer os exercícios os movimentos que você queria fazer. Mas, e aí é o seguinte, se você falou que você não é tão moleque, né, já tem uma certa idade, pensando nessa certa idade, cara, tem algum limite para se aposentar do skate, alguma idade assim? Eu tô falando como profissional. Andar de skate, eu acho que enquanto tiver saúde, muita gente vai andar, mas... Existe uma categoria que chama Master. Essa categoria é para acima de 35 anos. Então, o skatista profissional que não quiser correr com os outros profissionais e quiser ir para uma categoria mais light, digamos assim, ele pode ir para a categoria Master. Mas tem muito atleta hoje que, apesar de ter mais de 35 anos, continua competindo com os outros profissionais. Eu acho que é muito uma questão de escolha e também uma questão de preparação física. Preparo, né? Hoje em dia, cara, antes eu acho que a galera durava menos mesmo, porque preparo físico era álcool e drogas da galera. Então não era o melhor preparo físico. Uma alimentação junk, assim, nunca... Como o skate não era um esporte, ninguém se ligava nisso. Essa preocupação com o corpo, com a alimentação, ela é recente. Só que isso tem dado uma longevidade muito maior para os atletas. A gente pega... a galera do vertical, eu acho que eles já se ligaram nisso há um pouco mais tempo do que a galera do street. Então você pega aí o próprio Bob, é um cara que já tem uma idade um pouco mais avançada, ainda anda. Lincoln Ueda é um cara também que... O Tony ficou também muito tempo, né? O Tony Hawk, cara, o Tony Hawk fez um 900 com 50 anos. Tipo assim, então você vê, o cara tá com 50 anos e conseguiu fazer uma manobra que ele fez no auge da carreira dele. Condicionamento, preparação física. Então eu acho que se a pessoa quer, se o skatista quer ter uma longevidade maior, ele tem que se preparar fisicamente. Porque o skate é um esporte muito agressivo. E não é um esporte que você andar de skate não te prepara para andar de skate. Você anda numa quadra todo dia. E aí, de repente, você vai querer descer um corrimão de rua. Seu corpo não está treinado para isso. Seu corpo está treinado para andar numa quadra. Ah, mas então para descer um corrimão de rua, eu tenho que ficar descendo corrimão de rua todo dia. Pode ser. Só que a chance de você se machucar fazendo isso também é muito grande. Então, por que você não vai para um laboratório, que seria uma academia, ou uma box de crossfit, ou sei lá, qualquer lugar que você consiga fazer alguns exercícios que vão te dar um condicionamento para que você vá e consiga executar um movimento num corrimão grande de rua. Sabe? Então, acho que é... E como profissional também tem o lado da recuperação, né? Antigamente o cara se lesionava, espera em casa. Agora hoje o cara tá entrando muito mais em fisioterapia, vai buscar outros tratamentos também, né? A medicina também avançou muito, né? Claro. Principalmente quando a gente fala de joelho, que eu acho que o joelho nossa, todo skatista morre de medo de lesão no joelho. E, cara, antigamente a galera, o cara tirava o menisco. Acabou, o joelho do cara não funciona mais. Então hoje em dia já tem vários tipos de operação. Cara, para você operar ligamento, hoje o cara faz 3 furinhos ali só no joelho e já, sabe, não precisa abrir o joelho de fora a fora. Então eu acho que a medicina avançou muito também. Claro. E assim, tem alguma dificuldade que você passou no meio dessa toda trajetória? Lógico, desde de lesões, talvez até decepções de parceiros, de patrocinadores, mas assim, qual foi a maior dificuldade que você já passou na história do skate, do que você passou até agora?
Qual foi a tua maior dificuldade que você teve? A volta, aquela história dos 25 anos, voltar e não estar bem preparado. Pô, Ivan, eu acho, não sei, foram várias dificuldades assim ao longo do tempo. Mas como eu não tinha muita expectativa, eu acho que eu nunca me frustrei tanto a ponto de me abalar para parar de andar de skate. Mas teve alguns momentos que foram críticos, assim, que eu sofri bastante. Eu lembro quando eu saí da Worship, era um patrocínio que eu fiquei, uma loja que eu fiquei 3 anos e era bem legal, eu gostava muito assim da galera, de tudo, e acabei saindo por vacilo meu mesmo. Fui eu que pisei na bola com os caras e acabei saindo. Foi um período meio dark, assim, porque eu saí e eu vivi uma vida que eu tinha todas as peças que eu precisava para andar, e quando eu saí, de repente, eu já não tinha absolutamente nada, assim. Eu lembro que uma época eu não tinha nem lixa para andar de skate. Foi foda, assim, foi um baque. Mas, logo depois já veio um outro patrocinador, uma outra loja, que chama Hard Skate Shop, que essa loja daí, daí eles me deram um suporte bem legal, assim. E voltei. Mas, cara, eu acho que meio que tudo que te afastou do skate foi a maior dificuldade, né? Eu acho que lesões, assim... Puta, quando eu quebrei o braço também, pulando na cama elástica, sabe? Puta, com 18 anos. Foi foda, porque... Puta, eu nem tava andando de skate, cara. Tipo, e quebrei meu braço ali, sabe? E eu pensei e falei, puta, cara, eu podia estar andando de skate, que eu me quebrasse andando de skate. Mas não na cama elástica, velho, sabe? Tipo, puta, foi foda também. Cara, e tem uma pergunta do Eduardo aqui, que é como lidar com preconceito? Não sei se você sofreu algum tipo de preconceito andando de skate, mas como que foi lidar com preconceito? Se você já sofreu e se isso foi alguma dificuldade que você passou, que você achou difícil? Na verdade, sempre sofri preconceito, assim, cara, desde moleque andar de skate, antigamente andar de skate era você ser bandido. Hoje, você andar de skate, você é artista, né? Tipo, nossa, hoje tanto que, cara, eu ia pra balada, tempos atrás eu era o bandido da balada. Hoje eu vou na balada e vejo a galera vestida, eu acho que tem uns caras que andam mais de skate do que eu. E o cara nunca pisou em cima do skate. Então o street style, digamos assim, tipo, essa moda street pegou de um jeito que hoje você anda na rua, você nem sabe se o cara é skatista ou não, mas ele parece um skatista. Né? Vendeu, pegou. Mas eu sempre usei isso a meu favor. Até por cara, eu nunca deixei de ser skatista no visual. Mesmo trabalhando em agência ou trabalhando com formatura. Eu sempre tive essa cara disso, que eu sou. E aí, eu sempre usei isso a meu favor. Porque eu chegava em reuniões e assim, eu sempre fui curioso. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. Então a galera que me olha, fala, o cara é um skatista, o cara é um marginalzão, o cara é um bandidão, sei lá. A hora que a pessoa começa a conversar comigo e ela vê que eu tenho conteúdo, ela fala, opa. Então, eu sempre gostei de ser subestimado, de certa forma, porque eu usava isso como uma cartada. Então, eu chegava para reuniões e eu percebia que os líderes, assim, diretor de marketing ou superintendente de shopping, sei lá, os caras me olhavam com uma cara tipo, quem é esse cara? E a hora que eu começava a falar e mostrava conhecimento, os caras ficavam tipo, quem é esse cara? Massa. Então eu aprendi a lidar com preconceito dessa maneira, assim, usando ao meu favor. Você usou isso até para se diferenciar ou não? Em alguns aspectos. Então, eu tive alguns feedbacks depois de um tempo. Eu sempre gostei de ser eu, independente de qualquer coisa, assim, né? Tipo, nossa, isso parece um discursinho pronto, montado, mas é real. Tanto que, cara, com os meus sócios ali mesmo, até eles às vezes tinham preconceito comigo. Pô, você vai desse jeito, olha o jeito que você tá vestido e não sei o quê. Até o dia que eu fui numa reunião com uma diretora de marketing de um shopping e a gente conversando e tal, e às vezes eu chegava já meio que brincando, assim, falava, pô, desculpa de me vestir assim, desculpa disso e aquilo, e as pessoas davam risada e já quebrava o gelo. E aí teve um dia que uma diretora de marketing falou assim pra mim, ela falou, eu quero um serviço diferenciado. E você representa isso pra mim. Massa. Você é diferente dos outros. Então, é isso que eu tô procurando. Meus sócios ficaram tipo assim. Presta o boné também, né? Cara, o boné às vezes eu tinha que evitar, na real. Mas
A roupa larga, assim, as tatuagens. Sim. Depois que eu rasguei o RG, né? Que é quando a gente tatua a parte que não cobre aqui. Mas eu falava, cara, se alguém for me contratar, vai me contratar pelo que eu sou. Pelo que eu faço. E não pelo que eu pareço, sabe? Show. E assim, como que você... O que você faz para você diferenciar do seu nicho agora? Sem ser shopping e o skatista conversando com os diretores. Mas e você dentro do mundo de skatista? Como é que você faz para ser diferenciado do seu nicho? Então, o que eu tenho tentado fazer diferente é justamente essa geração de conteúdo. Porque eu falo por mim, assim. Eu acho que dá pra gente aprender na rua, né, como se tornar um profissional, ou o corre do skate. Dá pra você aprender na rua? Dá. Puta, eu demorei 20 anos pra aprender na rua. Então eu penso assim, tudo que eu sei hoje vai morrer comigo? Por que eu não posso passar isso pra frente? Por que eu não posso ajudar a galera que sonha, que tá no corre ali, passando o que eu aprendi ali? Uhum. Por que eu não posso facilitar pra essa galera, sabe? Porque eu vejo às vezes tanto cara que anda bem, mesmo assim, e o cara não consegue um patrocínio, o cara não consegue uma ajuda ali, porque o cara não se ajuda. Não é só andar de skate. Na verdade, você ser skatista e andar bem é o mínimo. Você tem que andar bem. Você anda de skate, você é skatista, você tem que andar. Tá, mas o que mais você faz além disso? Como você se vende? Como que você projeta a sua imagem? Como a galera te vê? E aí foi quando eu pensei e falei, eu acho que eu posso contribuir de outra maneira. E foi quando eu tive a ideia de começar a gerar esse tipo de conteúdo, de começar a falar sobre carreira, começar a falar sobre imagem, sobre como lidar com patrocinadores, que é uma coisa que... Preparação física, né? Preparação física, que é uma coisa que você pode descobrir na rua? Pode. Mas, cara, é difícil. E eu sinto que os próprios skatistas, não sei, talvez eles tenham a sensação de que, pô, eu me ferrei 20 anos para aprender isso, você acha que eu vou dar de mão beijada? Então a galera não vê isso também com... Você acha que tem uma galera um pouco mais das antigas, que era da geração álcool, drogas lá, da preparação física deles, eles têm uma... Como é que eu posso dizer? Algum trava ali com relação a esse assunto? Eles acham que isso não é essencial, é coisa que... Putz... Eu acho. Quando eu comecei a postar vídeos e falar sobre isso, cara, eu fui massacrado, assim, ó, por vários. Já teve gente que até comentou, pô, esse cara não sabe que skatista não gosta de estudar. Então, tipo assim, eu vi várias coisas. Até no começo pensei e falei, putz, cara... Deixa quieto. Será que eu tô fazendo a coisa certa? E, sinceramente, quando eu pensei em começar a fazer isso, eu pensei, cara, isso ou vai fazer a minha vida, ou isso vai acabar de vez com a minha carreira como skatista. Não tinha um meio termo. Pra mim, eu achava... Só que eu falei, cara, o que eu tenho a perder? Tudo. Tua carreira, né? A minha carreira. Eu falei, cara, mas foda-se. Eu vou fazer, não tem ninguém fazendo, eu acho que é um negócio legal, que vai ajudar os outros, de certa forma também vai me projetar de uma maneira diferente. Falei, cara, eu vou pagar o preço e vou ver o que vai ser. E aí comecei. E hoje, o que eu vejo, Ivan? Bastante gente que tinha preconceito, já não tem mais tanto preconceito. Pessoas que eu achei que nunca veriam os vídeos, chegaram e já me deram um feedback, tipo, pô, vi aquele teu vídeo ontem mesmo. Um cara desses que é mais tradicional chegou pra mim e falou, cara, vi aquele teu vídeo falando da alimentação. Animal, me ajudou. Massa. Então, eu vejo que no começo eu fui muito recriminado, assim, por estar fazendo esse trabalho. Mas hoje, as pessoas elas têm me agradecido por estar contribuindo. E vou te falar, Ivan, um cara que me agradeça é muito melhor do que 1000 que me taquem em pedra. Então, eu faço pelos que me agradecem e não pelos que... Já teve aquela galera que no começo bombardeou e agora tá começando a mandar uns joinha? Teve vários, Massa. na verdade. E assim, cara, pegando na onda agora que a gente tá mudando até a concepção do skate, né? De que era um esporte antes marginalizado, agora tá profissionalizado, assim, nível Olimpíadas. Você falou que quando chegou em Londrina não tinha muita pista, a galera era muito mais na rua.
Tem uma pergunta de Brasília aqui, do Giovanni. Ele fala assim, existe alguma escola de skate hoje em dia? E se você acredita que possa crescer este movimento por conta mesmo das Olimpíadas? Eu acredito que sim. Hoje o que eu tenho visto é bastante skatistas começando a dar aula de skate na sua cidade, que é uma coisa que também antes não era muito... Bem visto, tá? Não bem visto, assim, mas era... Talvez rolava, sim, um preconceito. Ah, skate você tem que aprender sozinho, sabe? Mas, na verdade, não, né? Se o cara sabe... Eu vejo porque os moleques que convivem comigo ali. É uma dica que eu dou, às vezes, um jeito de arrumar o pé, um jeito de bater, que o cara já aprende. Então, cara, tem sim como você aprender, né? Mas um centro de treinamento mesmo, assim, com preparação física, com nutrição, eu acredito que não. O mais perto disso... eu tenho um amigo que o apelido dele é Brasília, inclusive, é o Ricardo. Ele tem um projeto em não é Florianópolis ali, é bem na região metropolitana de Florianópolis. Ele tem o CT Arca, que ele chama de Centro de Treinamento Arca. E ele é um cara bem ligado assim em metodologia, acho que ele é até formado em educação física, então ele desenvolveu um método mesmo para ensinar a galera a andar de skate. Mas eu acho que ainda não entra preparação física, nutrição, fisioterapeutas, treinamento mental para o cara alto nível ali, campeonato. Eu acho que isso ainda não tem. O mais perto disso que eu sei hoje é o RPR. É massa. Mas é um treinamento online, assim, também não é ainda não faço um acompanhamento tete a tete presencial com a galera ali. Mas você acredita que é uma tendência para depois das Olimpíadas, depois de ter realmente a explosão do esporte? Eu acredito ali? Que sim. O Brasil já tem se movimentado para criar a seleção, já tem uma seleção. Não sei se essa seleção de hoje é a que vai competir em Tóquio. Tem uma segunda janela ainda, eu acho, agora, né, para terminar a seleção. Mas os Estados Unidos já estão fazendo até campanha. Os caras estão com uma puta equipe olímpica de skate e tenho certeza que lá fora eles já estão... Cara, atletas da Nike, para você ter ideia, a maioria deles pratica CrossFit. A Nike, eu acho que de certa forma ela exige que o atleta se prepare. Até porque não é interesse da marca você ter um atleta lesionado ali. Então, você dar a preparação física para ele é uma maneira de você reduzir o risco de lesão e manter a longevidade daquele cara. Por mais tempo ele vai continuar evoluindo e progredindo. Então, mas você acha que nessa base de patrocinador é ele que decide quando que o skatista vira profissional? Quase quebrei tudo. Não é a marca que decide. Eu acho que é o skatista junto com a marca. Mas tem muitos skatistas que ficam esperando o momento que a marca quer profissionalizar, porque de certa forma aumenta o investimento, né, no atleta. O cara tem que passar a receber um salário, a cota dele vai aumentar. Então a marca fica meio assim. Em algumas depende situações. da marca, depende até mesmo da visão. Igual você falou da Nike agora, para eles compensam dar um treinamento para um atleta, porque daí aumenta a chance de mostrar a marca, né? Sim, de certa forma. Eu acho também, Ivan, que vai muito do trabalho que o atleta faz. Se a marca não tem interesse ainda em profissionalizar aquele atleta, é porque ela não entende que aquele atleta vai dar retorno para ela como profissional. Mas eu acho que tem muita marca também que não tem tanta visão assim, sabe? Não vê desse jeito, tipo, eu vou investir no cara e o cara vai me dar retorno. Talvez ver o atleta ali como um custo. Eu patrocino porque eu tenho que patrocinar, porque o skate ele acaba... Os skatistas, se uma marca não tem atletas, ela não é muito bem vista. Então, às vezes, a marca faz isso também porque ela tem que fazer. Eu tenho que ter atleta aqui, porque senão vão achar que eu não sou uma marca de skate e sei lá o que, sabe? Sou uma marca só de modinha. Então às vezes ela acha, eu tenho que patrocinar. Mas se ela pensa assim, é porque ela nunca teve um atleta também que fez a diferença. Porque eu acho que muito é isso também, assim. Tipo, a galera fala, preciso de ajuda. Puta, eu ajudo a Form. A Form é uma marca que me patrocina, é uma marca de shape. Eles têm fábrica própria e tudo. Bem legal, um produto muito bom, assim. Não é porque eu tô lá, mas é porque realmente é um shape diferenciado. E muita gente vem pedir patrocínio lá. Só que o cara nunca usou o produto da marca e chega pedindo patrocínio. Tipo, cara,
É a mesma coisa que você nem me conhece e você me vê na rua e me pede em namoro. Não. Sabe? Cara, cria um relacionamento com a marca. Depois disso, você usa o produto algumas vezes para ver se o produto realmente te agrada, porque de repente você está pedindo patrocínio para uma marca que você nem sabe se o produto é bom. Só para quê? Para chegar e falar, não, eu tenho patrocínio. Tá, mas e daí, velho? Não é isso. Sabe? Então a galera... Eu acho que muito dos skatistas também não conseguirem algumas coisas é por conta da própria postura que eles têm. Tem um problema, então, de tanto uma marca não estar preparada para patrocinar um atleta, porque não entende esse retorno que pode ter, não entende todo o processo de parceria, quanto o atleta também não está preparado para pedir patrocínio, porque... Ele também não sabe trabalhar, ele não sabe dar retorno para a marca. Então eu acho que tudo tem que ter um preparo. O cara ele tem que entender que o patrocínio não é uma doação, é um investimento e ele tem que dar retorno para a marca. Não é só andar de skate. Andar de skate, na verdade, é o mínimo que ele tem que fazer, porque senão ele nem skatista seria. E a marca também tem que ter uma visão que, cara, eu posso investir nesse cara, trabalhar a imagem dele e fazer ele me dar retorno no futuro. Então, para o cara passar para profissional, é um acordo. Ele tem que querer ser profissional e a marca tem que querer passar ele para profissional e aceitar que ela vai ter alguns investimentos a mais que isso. Então, é isso, na verdade. Agora, o que acontece muito, às vezes o cara quer passar para profissional, a marca não quer, fica segurando o cara na categoria amador, vários anos ali. Tenho amigos que até perderam o time, assim, desencanaram de andar de skate, ou sério, digamos, porque a marca não passou eles para profissional. Cara, mas eu acho assim, você quer passar para profissional e a marca não quer te passar para profissional, cara, arruma uma marca que queira e passa, entendeu? Não fica dependendo de uma marca ou sei lá, ou tenta escrever um projeto e mostrar para os caras que realmente vai valer a pena. E se mesmo assim a marca não vê, cara, mete o pé, vai para outra marca. E a marca, se quer um atleta profissional e o atleta, cara, manda o cara embora, contrata alguém que faz o trabalho direito, sabe? E eu acho que tem, não sei se esse é o mundo, no mundo do skate tem isso, mas existe várias cotas de patrocínio também. Então, Sim. Às vezes, se o cara quer se tornar profissional, ele pode ir para manter aquela marca que quer segurar no amador, uma cota menor de patrocínio lá, mas buscar outras e então, buscar, vai depender da estratégia dele, né? Vai, mas é porque é complicado, Ivan. Tipo, quando você quer passar para profissional, é porque você quer viver do skate, sabe? Você Sim. quer, é uma profissão. Você está encarando aquilo de uma maneira diferente dos outros. Claro. Então é justo que você tenha uma remuneração, que você... Lógico que, se você entender que é por um período, você acredita no projeto, você aceita uma coisa menor para construir junto e crescer junto com a marca. Mas tem muita marca também que só quer se aproveitar dos caras, tipo, dar o mínimo ali pro cara para usar a imagem dele e daí no momento que acha que mete o pé e tudo bem. Não tem nada que regularize, assim, não tem um sindicato de skatistas que coloque uma cota mínima. E assim, a galera acaba se prostituindo, essa é a realidade. Então, de repente, o cara fala, pô, eu para continuar na marca quero ganhar tanto. Daí vem um outro atleta e aceita metade do que... tipo, nada só para falar que tem patrocínio, sabe? Então, é muito... Isso acaba complicando muito, assim. Mas eu acho assim, quem trabalha bem vai ter sempre um lugar ao sol ali. O cara que entende o trabalho que ele tem que fazer, o que é o patrocínio, esse cara vai ter o lugar dele sempre ali. Se o cara... em algum momento virar um custo para a empresa e não mais um investimento, aí a marca vai chegar para ele e vai falar que a crise, que o mercado, vai dar qualquer desculpa ali e vai cortar o cara. Normal. É isso aí, Lucas. Acabou as perguntas aqui da galera do Instagram. A gente tem uma única pergunta aqui, que é: quando que sai o próximo podcast? O próximo podcast provavelmente vai ser na próxima quinta-feira, que eu estou me organizando dessa maneira. Quinta-feira de manhã, gravo com o pessoal aqui da Agência 87, os caras são foda. Olha o naipe. Eu tô muito profissional, velho. Nem parece eu. E quinta-feira à tarde eu gravo com o pessoal da Tubarão uma série de exercícios para passar pra galera. E nos outros dias da semana eu venho tentando gravar vídeos de skate, porque não adianta só falar, só treinar se eu não andar de skate. Então... é mais Show. ou menos isso. Show. É isso aí. Obrigado, Lucas, pela participação. Eu agradeço. Agência 87 aí, ó. Sigam, os caras são firmeza total.
E eu também. Segue lá, Lucas Bonilha. Deixa seus comentários para eu saber se eu tô te ajudando ou se eu tô só perdendo meu tempo. Você comentar e me dar like, compartilhar, salvar o meu vídeo, isso vai ajudar muito o meu trabalho. Então, faz isso aí. Se você tá gostando disso aqui, se tá te ajudando, dá uma força para mim, cara. Tá? É importante. Valeu.